Boa noite, Aretusa, Thiago, Davi, Bernardo Gouveia, sejam todos bem-vindos. Caio Abreu, Nacatinha, Trembala da Colina, hein? Luana Oliveira, sejam todos bem-vindos. Fiquem aqui comigo que hoje vai ser uma entrevista top. O cara de hoje é sensacional. Um gestor, um cara incrível. E eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar aí pelo cara. Tô um pouquinho gripada. Será que é corona? Não, mentira. É alergia. Brincar coisa séria não, né? Mas tudo que espirrou, o pessoal acha que é coronavírus. Brasileiro é complicado. E aí, galera, o que vocês estão fazendo de bom nessa quarentena aí? Enquanto o nosso querido convidado não chega. Felipe Kurtenbach, que satisfação. Aí, nossa fera já entrou. Convida todo mundo, clica nesse aviãozinho aí, ó. E chama. Eu vou fazer isso. Boa noite. Fala aí, irmão, tudo bem? Querido. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Uma satisfação enorme estar aqui conversando com você hoje. Grande Lavô. Que Tu isso, tá a mano. caráter, né? Tu tá a caráter Pô, hoje, né, cara? Bem demais, né? não tem jeito, né, cara? Tem que prestigiar aí, ó. Que linda. Essa aqui é dos 40 Pô, anos, tá? Essa isso, daqui é cara. especial. Que Essa daqui é maravilha, especial. cara. Lavô, irmão, Oi, queria te querido. agradecer de verdade, de todo o coração. Não sei se você sabe, mas vou falar agora em primeira mão aqui para todo mundo. Você foi um cara que me inspirou muito na minha infância, porque todo cara, quando não é muito bom de bola, os caras querem colocar no gol, né? E eu No tô gol, nesse né? caso aí. Aí os caras me colocavam no gol e aí eu tinha que olhar você, né? Eu lembro que era criança assim, mas eu lembro que o teu nome era muito forte, primeiro por ser um nome, né, diferente, Lavoisier, essa origem eu não sei se você vai Sim. contar pra gente aí. E, Uhum. tipo, você era a maior referência na seleção brasileira, assim, um jogador bem diferenciado, muito focado, com diversas conquistas aí. Então, assim, eu queria te agradecer, porque de verdade, é como se você pegasse aquela pessoa que você se inspira, que você vê jogando na televisão, e hoje você está podendo falar aqui, né, com a abertura, uma amizade grande aí que a gente construiu esse longo do tempo. Muito obrigado, eu quero te agradecer de verdade. Você é um cara excepcional. Não, cara, pra mim é uma honra, entendeu? Tá sempre falando, tá sempre aí com essa galera do futsal, essa galera que, poxa, eu posso dizer que pra mim sempre uma coisa que não sai da minha cabeça, tá? O futsal foi tudo pra mim, cara, e é tudo pra mim. E hoje eu vivo em função do futsal, amo o que faço de todo o meu coração e poder falar com uma galera que admira o futsal, que está sempre engajada em levar o futsal para o seu realmente ao seu patamar, para mim é super importante, tá? Não importa se ele é jogador, se ele não é jogador, se ele é gestor ou não. O que importa para mim é que a gente vai estar sempre trabalhando junto em prol do futsal. E tu viesses aqui no curso e foi sempre muito bem recebido e será sempre muito bem recebido. As portas aqui da CBF estão sempre abertas e a gente está sempre aprendendo junto. O mais importante é isso. Obrigado, irmão, obrigado. Ó, vamos começar para a galera já entender quem é Lavoisier. Fala um pouquinho pra gente aí da onde é esse nome. Parece um nome, isso é nome internacional, hein? Isso é nome internacional. Fala pra mim um pouquinho como que tu começou, né, a tua trajetória assim, o que te fez ir pro gol, né? E como que começou essa trajetória do Lavoisier no futsal? Vamos lá, cara. Lavoisier. Lavoisier eu vou fragmentar, tá? Vou segmentar para que a pessoa entenda. Lavoisier foi o goleiro. Hoje o Lavoisier Freire é o Lavoisier gestor, né? Então, para mim entender a coisa e tirar da minha mente dois ciclos da minha vida, então eu fiz isso. Então, Lavoisier. O Lavoisier, cara, foi pro gol porque sempre foi um cara muito corajoso, né?
Eu joguei desde cedo lá no interior, no sertão do Ceará, e isso para mim foi fundamental, né? Porque lá eu aprendi a ter essa coragem que eu tenho hoje, né? Em relação a tudo e a coragem que eu trouxe comigo desde quando eu jogava, tá? Aí quem tá É, na live, Lavô, eu te interrompendo um pouquinho. Olha só a fera, André Bier, irmão. O Bia é parceiro, o Bia é irmão, cara. O Bia é irmão. O Ronaldo Fenômeno. também aí, que jogou comigo, jogou no Vasco, jogou aqui no Carlos Barbosa, jogou na Intel também, acabou de entrar. Então, Top. cara, foi a coragem, né? A coragem pra mim foi super importante. Vim do sertão do Ceará, jogava com 13 anos de idade, vi que eu não crescia, né, cara, na estatura baixíssima, e procurei, né, o gol de futsal, mas até então ali no Ceará eu não tinha sonho nenhum, né, cara, no sertão. Eu já tinha todos os meus sonhos já ali. Eu já ia pro Rio, ia pro açude, andava a cavalo. Cara, então para mim era uma vida sensacional. Eu passei a ter sonhos quando realmente meu pai e minha mãe se separaram. Eu tive essa necessidade de sonhar. E aí o futsal entrou na minha vida, mesmo que eu não queria ser atleta, eu queria ser médico, né? Eu estudei para ser médico a vida Caraca! toda. É, cara, estudei para ser médico a vida toda. Como dizia o meu avô, né, o falecido avô, que era farmacêutico, ele mandava eu fazer caligrafia porque ele queria que um dia chegasse uma receita lá na farmácia e fosse, né, uma receita que ele entendesse a letra. Então eu fiz muito caligrafia, hoje você vê minha letra é diferente porque realmente aí tem tudo uma história, né? Legal. Lavô, você era de família pobre ou você era de família, né, de classe boa? Cara, na minha infância, como criança, eu tinha uma família que era de classe boa, né? Meu avô foi vice-prefeito de Aracoiaba, foi vice-prefeito de Ocara. A gente tinha condições financeiras boas. Mas devido com o passar dos anos, né, isso foi se modificando mas isso não importou pra mim não, cara. Nunca fui muito ligado à grana não. Eu nunca Não, eu fui digo ligado à porque grana. você falou que estudava para medicina, né? E tipo, não é barato, né? E é difícil você ver um jogador que, cara, tô estudando para medicina. Você tá fora da média aí, né? Cara, mas o meu estudo, eu confiava no meu estudo, né? E eu não fiz faculdade para isso, né? Acabei fazendo faculdade para educação física, o mais importante, Entendi. porque eu encontrei no futsal essa paixão, né? Mas o meu sonho sempre foi esse, né? Legal. E onde que você começou jogando aí na. Como é que foi essa tua trajetória desde que você começou? Qual foi o primeiro clube mais importante que você jogou? Qual foi a primeira competição assim mais top depois que você saiu aí da tua cidade, né? Cara, eu fui para Fortaleza, né? E lá encontrei a goleira de futsal, como eu já falei. E o meu primeiro clube foi o Sumov, né? Que todos conhecem, é o clube mais Sumov. antigo do futsal brasileiro, mais tradicional. Hoje tá com a mão na vela no soro, né? Respirando por aparelhos. Tá com Covid há muito tempo já ele, né? Mas tá sobrevivendo, né? Então, cara, eu fui fazer um teste lá através de um amigo e a minha história eu sempre conto, né, que tinha vários goleiros lá e, e eu fui fazer esse teste aos 14, 15 anos de idade e quando o treinador viu que tinha muitos goleiros, disse, poxa, mais um goleiro, cara. Não, esse cara é bom pra caramba. Isso é bom, tá cheio de bons aí, né? E naquela oportunidade ele não me colocou para treinar no infantil, não me colocou para treinar no infanto, eu era infantil ainda, e me colocou para treinar chute a gol no juvenil e graças a Deus eu me dei muito bem, porque chute a gol foi uma coisa que eu sempre adorei e amei, e me preparei para aquilo, e quando ele falou que eu não conseguia, que não era bom, deu aquele start em mim, né? Start de um cara competitivo, de um cara que quer vencer. E aí eu entrei no chute a gol e, poxa, quando terminou o treino lá do Sumov, ele pegou pelo meu braço e disse assim, cara, leva esse cara assim, chamou o supervisor e disse, leva esse cara lá na casa dele, manda a mãe dele assinar lá a documentação, que agora, a partir de hoje, ele faz parte do Sumov, né? E no Caraca, ano, que top. e no ano seguinte, logo ali, o Lula me viu jogando, me viu treinando e de repente eu já era titular do infanto, titular do juvenil, terceiro goleiro do adulto. E, cara, foi muito rápido, né? Então, eu me dediquei ao futsal, chegava na quadra às 1h30 da tarde para treinar e saía às 8 horas da noite, né? Estudava de manhã ainda. Caramba, muita coisa, hein? E aí, depois Uhum. que tu saiu do Sumov, qual foi o teu próximo destino?
Meu próximo destino, cara, foi o Tio Sam, em 96, né? Eu fui o primeiro atleta a vir de fora jogar aí no Rio de Janeiro, Epa, né? é época boa Rio de Janeiro no futsal, hein? 96, cara. E quando eu cheguei no Tio Sam, cara, eu só não queria voltar, né, meu? Não queria voltar mais pro Ceará de forma alguma. Eu tinha um sonho de jogar na maior equipe de futsal do mundo, já contei essa história em outras lives aí. E pra mim a maior equipe de futsal do mundo era a Enxuta, via todo aqueles parcá, aqueles agasalho lindo, Enxuta, Perdigão, jogando aí lá em Videira em 89. E eu dizia, cara, eu quero jogar no maior time de futsal do Brasil. E eu tinha esse sonho, e eu não queria decepcionar minha família. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, o seu Orlando, que foi supervisor da Bradesco, e era supervisor lá do Tio Sam, me deu porque o presidente Rios tinha pedido a transferência, e ele me deu na mão, eu rasguei a transferência na frente dele. Ele disse assim, mas cara, tu tá rasgando tua transferência? Eu disse, cara, daqui eu só se for lá para baixo, voltar lá pro Ceará eu não volto não, meu. Daqui eu quero ir para a melhor equipe do futsal do mundo. E acabou que eu daí finalizei minha carreira aí na CBF, melhor equipe de futsal do mundo, de estrutura e tudo. E eu ganhei um upgrade. Deus me deu um upgrade ainda de ser o gestor técnico dessa equipe, né? Vamos falar disso aí. Você acredita, Lavô, que essa tua. Você conta muito nas suas lives, eu acompanho algumas, quando eu não consigo fazer ao vivo, eu vejo depois. Você fala muito de determinação, de foco, de sonho. E naquela época, como jogador, você já identificava o poder de um sonho, né? Você vai falar isso na parte de gestão, vou deixar para você, mas o poder de um sonho para a transformação da tua realidade? Ô, Rogério, eu acredito muito no sonho, cara, mas eu sempre digo, cara, sonho sem planejamento não te leva a lugar nenhum. Sem planejamento, sem atitude, não leva a lugar Isso. nenhum. Ó, Luizinho entrou aí, cara, acabou de entrar, ele jogou comigo lá no Tio Sam, depois fizemos uma parceria grande no Vasco. Luizinho é meu faixa, irmãozão, gosto muito dele, cara, de paixão mesmo, foi um cara sensacional. Então, Lavô, cara, voltando a falar. rapidinho, vou te interromper, ó. Galera, deixa eu. Ó, pega esse código que o Lavô acabou de falar aí. Pega essa semente. Se eu fosse você, eu não faria essa live sem papel e sem caneta. Eu pegaria um papel e a caneta para anotar esse código aí. Sonho sem planejamento. Fala tu, Lavô. Não, eu sempre falo, cara, sonho sem planejamento, cara, não vai a lugar nenhum, cara. Tem que ter planejamento e depois atitude em cima disso. E foi o que eu fiz. Quando eu saí do Ceará, que eu fui pro Tio Sam, não penso que eu fui de forma atabalhoada, sem me planejar, sem estar focado em alguma coisa, cara. Eu fui focado, meu. Eu tinha minhas estratégias, que minhas estratégias eu mesmo defini. Eu criei um plano de estratégia para mim, eu criei um plano de objetivo. Mas você, poxa, qual era o teu plano, quais eram os teus objetivos, meu irmão? Eu tinha os meus objetivos muito presente na minha cabeça, sabe, Rogério? Por exemplo, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu não iria sair do Ceará de forma alguma, né, ir para o Rio de Janeiro ou ir para qualquer outro lugar sem eu ter um plano, cara, para mim, meu. Eu não ia sair de jeito nenhum. Você me conhecendo, você já me viu, de forma alguma eu iria sair. Primeira coisa, cara, se eu vou para o Rio de Janeiro, eu tenho já aqui focado. Meu foco era o quê? Era estar onde? Era ir para o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Aham. né? Então, se eu vou para o Rio Grande do Sul, eu sair daqui, eu tinha que ter em mente o seguinte, eu tinha que criar estratégia. Qual é a minha estratégia? Pô, eu tinha que ter os meus objetivos. Primeiro, disciplina, cara. Disciplina era fundamental para mim. Meu primeiro objetivo era criar uma disciplina muito forte dentro de mim. Segundo, um comprometimento, cara. Um comprometimento. Eu sempre falo, comprometimento sem disciplina, meu irmão, não te leva a lugar nenhum. Um tá ligado ao outro, certo? Então, eu tinha os objetivos, disciplina, comprometimento, a minha motivação, que motivação levaria comigo para estar lá, né? Meus estímulos, o que é que levaria eu ter estímulos para ter essa motivação? Meu prazer, fazer tudo com prazer, minha rotina de treino, como seria ela? Entendeu? Minha responsabilidade perante o grupo, mas perante mim, perante minha família que tinha ficado no Ceará, né? Competitividade, eu tinha que ter competitividade, cara. Eu tinha sempre. Um atleta sem competitividade não vai a lugar nenhum. E segundo, fazer todos esses objetivos com alegria. Eu tinha que ter alegria na vida, tinha que ter alegria nos meus treinos, tinha que ter alegria a todo momento. Então, para mim sair do Ceará e ir para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro focar em estar aqui, eu tinha que criar todos esses objetivos que era minha rotina diária, né? Disciplina, comprometimento, motivação, estímulo, prazer, responsabilidade, competitividade, alegria. Aí, enfim, qual era o objetivo maior que eu queria? Minhas conquistas.
A partir desses objetivos, dessas metas, eu teria o quê? Minhas conquistas. Eu Lavoisier, goleiro, certo? Mas isso tudo eu trouxe para minha vida também como gestor, entendeu? Caraca, top, top. Dá pra ver que você. Eu tive aí fazendo o curso, como você disse, né? E você tem uma visão muito diferenciada para quem vem do futsal e todo mundo acredita, né, que o cara que joga a bola, o cara que chuta a bola, depois que ele para, ele não sabe fazer mais nada, ele só sabe chutar a bola, né? E a maioria, vamos dizer assim, e alguns não, alguns se destacam porque estudam, buscam conhecimento, né? Tem já um perfil um pouco, já tem um perfil maior de liderança, e isso é bem notório em você, nas suas colocações, no seu foco, né? Você fala muito determinado. Você hoje você consegue identificar quando começou a tua preparação para ser o gestor que você é hoje? Cara, eu acho que isso aí, vamos dizer assim, em pontos, tá? Um líder, ele não nasce líder, ele se torna líder, certo? Nas oportunidades que aparecem na tua vida. Eu vejo dessa forma. Apareceu as oportunidades da minha vida, primeiro ponto, falei dos sonhos, agora eu falo da oportunidade. Apareceu a oportunidade na minha vida, né? Eu tenho que estar preparado, meu. As oportunidades elas vão acontecer na tua vida o tempo todo, mas eu tenho que estar preparado para as oportunidades. Eu falo até dos casos aí de oportunidades aí, contei nas minhas lives, tu viu? Apareceu oportunidade para mim nesse momento que eu fui fazer o teste no Sumo, foi oportunidade, mas eu tinha que estar preparado naquele momento. Apareceu oportunidade para mim para a seleção brasileira, como eu falei, e eu aproveitei essa oportunidade, conto até a história dos pênaltis lá da Copa América, lá no Ibirapuera, que para mim, naquela época não era o Maracanãzinho, era o Ibirapuera, né? Era o palco do esporte. Então eu fui jogar aquela competição, onde eu fui para o banco, numa escolha que o Tacão fez entre eu e o Wellington, eu fui para o banco, e o Dico naquele momento ali, pô, num gol lá, ele, poxa, meio que tomou uma atitude errada, e eu fui pro pênalti, e quando o Tacão disse assim, Ceará, tu pega pênaltis? Cara, é o que eu mais treino lá no Ceará, é pênalti, entendeu? Pego pra caralho. Mas tu pega, não pego. Então, quando eu fui pro gol naquele pênalti, ele me deu uma oportunidade. Eu sabia, eu tinha estudado. Pô, o cara, pô, é destro, pé 44, vai bater na confiança. Onde é a confiança do cara? A confiança do cara, de um destro, é cruzado, meia altura, é uruguaio ainda, não vai chutar em outro lugar. Então, tinha tudo isso, cara. Então, eu vi ele chutando. Quando ele fez a mecânica da perna, eu já pulei na bola. Quando eu pulei na bola, eu caí agarrado com ela. Então, eu joguei ela pra Caraca, que fora e top. saí, meu. Entendeu? Então eu estava preparado. Aí foi quando a gente fez 2-1, tiro livre. Ceará, tu pega tiro livre? Cara, eu treino mais do que é pênalti, meu. Isso é que eu treino pra caramba. Eu treino pra caramba. Tiro livre é comigo. Foi bater o cara novamente. Tava com medo de mim já que eu peguei um pênalti. Ele vai estourar no meu peito. Ele vai fechar os olhos e vai bater. O que é que eu faço? Saio de peito nela lá na frente. Foi dito e feito. Então eu peguei o tiro livre, peguei o pênalti, aproveitei essa oportunidade, transformei nela no quê? Num trampolim, cara, na minha vida, né? Verdade, Então que eu top. saí, quando eu saí, meu irmão, dali, e no próximo tiro livre que teve, que o cara chutou pra fora, ele já disse aí, fica aí, Lavô, fica aí, Ceará, fica no gol aí, agora é contigo. Então, no outro dia, contra o Paraguai, eu já era o goleiro titular. Oportunidade. Oportunidade sem estar preparado, meu irmão, não vai te levar a lugar nenhum, cara, na tua vida. Então, Top, top. se prepare, meu irmão. Que top, Lavô. Pô, ó, em pouquinho tempo de live já deu pra. Já valeu a live. Se acabar agora, já vale. Top Uhum. demais. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você, quando olha o futsal, você que teve ó, a época de ouro, você vive futsal hoje, e acredito que por você ser um visionário, eu queria te fazer essa pergunta. Como que você enxerga o futsal que você jogou, o futsal que hoje você é gestor, e o futsal que vai ser no futuro? Como que você tem essa. Qual é a tua visão sobre esse aspecto global? Cara, o futsal que eu joguei era um futsal de paixão, era um futsal onde se ganhava bem menos, era um futsal, cara, que a gente vivia de Taça Brasil, pouca visibilidade. Era outro futsal, cara. Era um futsal que a gente não tinha informações, a gente criava informações, certo? Ah, se eu queria. Eu amava ver o Serginho jogar. O Serginho goleiro, para mim, foi o maior goleiro da história do futsal brasileiro e mundial. Eu ia para um circuito de Goiânia, eu ia para uma Taça Independência em Minas Gerais.
onde eu ia com o Sumov, uma Taça Brasil, pô, a Copa Hebraica no Rio de Janeiro. Então eu ia para todos esses torneios, quando eu ia para trás do gol do Serginho. Ele vai jogar? Vai. Onde é que eu fico? Atrás do gol. Eu ia ver como é que o Serginho jogava, como é que ele se comportava, como é que ele fazia, certo? Então a gente não tinha informações, hoje a gente tem informações. Só que naquela época, o jogador, ele se preocupava muito com os detalhes, ele pensava mais, ele observava mais, ele tinha que criar suas estratégias, como eu criei, dentro do seu jogo, a gente se conversava mais. O treinador fazia apenas o quê? Coletivo e chute a gol, cara. A gente não tinha muito plano tático. Hoje o futsal de hoje, o treinador, ele é fundamental. E hoje, mesmo a gente dando mastigado pro jogador, eu acho errado. O jogador. Por que aqui o Edgar, como o Marquinhos, fazia muito treinos cognitivos, eu adorava. Porque faz o jogador pensar, meu. Faz o jogador sair dessa inércia, desse comodismo. Bota ele para pensar. O jogador tem que pensar. De todas as formas, entendeu? Então eu vejo isso hoje. O futsal, ele necessita muito do treinador, necessita muito de um preparador de goleiro, necessita muito da parte física, de um preparador físico. Na minha época não existia preparador de goleiro. Mas isso é hoje. Hoje, tecnicamente, taticamente, há essa necessidade. Naquela época a gente tinha cara que, pô, os caras jogavam colete pra cima, que caísse, que pegava no meu time, entendeu? Pô, o cara saía jogando, né? Hoje são tempos diferentes, né? Hoje são tempos diferentes. E o que é que eu vejo pra frente? Com a mídia, com a informação, com a comunicação. Primeiro, nós temos que alinhar o que é o futsal. Futsal é um esporte, pô, do caralho, magnífico, 300 mil jogos oficiais por ano, o esporte coletivo mais praticado, o que tem mais projetos sociais, o que tem mais escolinhas é o futsal. Então a gente tem que, a partir de hoje, pô, cortou. Futsal é um esporte do caramba. Começar a fazer uma comunicação boa, um marketing bom, falar bem do futsal, porque a gente vive do futsal, cara. E com essas mudanças que deve haver, de acordos com a CBFS e a CBF, cara, isso vai dar um up muito grande no futsal. Eu vejo o futsal a partir, né, quando passar essa pandemia e voltar a girar normalmente, né, eu te falo dos investimentos, patrocinadores e tudo, eu vejo o futsal um esporte lá na frente, cara, porque é de fácil, cara, é fácil se trabalhar, a gente se trabalha. Agora uma coisa que eu falo, tá, Rogério, sem paixão deixa de lado, meu, paixão chega de trabalhar por paixão, a gente tem que colocar profissionais capacitados em cada área, certo? Que estudem, sabe? Que possa conduzir a coisa de forma grandiosa mesmo, ao nível que o futsal merece. Já temos profissionais? Temos profissionais, mas não entra, cara, de forma empírica, achando que é só fazer programação, é só levar água no banco, é só lá apertar uma placa. Não, chega disso, né, cara? A gente tem que fazer a coisa andar com melhores profissionais, com caras mais capacitados, principalmente na parte de gestão. Gestão é que conduz tudo, né, cara? Você acredita que o futsal ele ainda não é do tamanho que ele deveria ser, ou que a gente gostaria que ele fosse, por conta da falta de pessoas capacitadas na gestão? Não, só isso não, cara. São várias coisas. Primeiro, a não valorização do futsal. A gente tem que valorizar o futsal, porque me lembro que o primeiro TCC que eu fui fazer, procurar a frase que mais falava no TCC, para fazer o TCC era o quê? Futsal. Por isso que o futsal não é olímpico. Por isso que ele é organizado. Por isso que ele nunca vai para frente. Então, só via a frase negativa. Certo? Primeiro esse ponto, chega disso. Você só vai agariar patrocinadores, fazer uma prospecção boa e ter patrocinadores se o futsal for um grande produto. O futsal é business, cara, hoje em dia. Então a gente tem o futsal como grande produto, primeiro ponto, certo? Fazer o futsal um grande produto. E ele é um grande produto, tá bom? Segundo ponto, certo? Que a capacitação vai ter que ser uma coisa que vai acontecer, vai ocorrer e tem que ocorrer de todas as formas. Tá? É o segundo ponto. Mas só isso, cara, mas só para o futsal ser grande, só essas duas coisas não adianta não. Ser olímpico, a gente ter um nível muito grande lá perante a FIFA, a gente tem que ter representatividade. A gente tem que ter representatividade. Poxa, o Falcão é um baita cara, né? É um baita cara, Vinícius é um baita cara. A gente tá vendo entrando grandes atletas aí na supervisão. O Márcio entrou agora no Jaraguá. A gente tem o Hugo no Tubarão. Caras que estiveram dentro da quadra, mas que estão se capacitando para poder gerir o futsal. Então, ex-atletas... O próprio Vander, né?
O Vander, cara, aí no Corinthians. O Lourenço também que foi Lourenço. atleta, muito inteligente, cara. O Edinho também. Então a gente tem que fazer o quê, cara? A gente tem que pegar essas pessoas e ter representatividade lá em cima. Só dessa forma o futsal vai ser grande. Representatividade. Ó, o Vandão entrou aí, Ah, cara, ele grande aí, supervisor aí. falou dele, Isso ele aí, apareceu. ele é pica, cara. Então, esses caras, juntam o Vander, juntam o Lavoisier, juntam o Vinícius, juntam esses caras fortes, cara. E a gente tem que passar a ter representatividade de futsal, cara. Porque fomos ídolos, a galera conhece a gente, pô, nos capacitamos, estamos ali, sabemos o que acontece dentro da quadra e sabemos também onde queremos chegar. Legal. Acaba facilitando para vocês, porque vocês conhecem o caminho para a melhor comunicação com o jogador, né? Então isso Perfeito, cara. facilita na parte de gestão também para quem gere a parte igual você gere, não só a parte de atletas, né? Você gere toda a parte de comissão técnica também, mas lida com pessoas, né? Então acaba facilitando. Você conhece a linguagem, né? Perfeito, isso mesmo. É assim, o Lavô, falando ainda de passado, presente e futuro, qual foi o jogador que você jogou que foi, tipo assim, você tira o teu chapéu para esse cara quando você jogava? Hoje, quando você, como gestor, qual é o jogador que você olha e fala, pô, esse cara, tipo, você tem uma admiração, né? E no futuro, se você enxerga algum da juventude que tá vindo como uma grande promessa aí pro futsal. Cara, pô, os jogadores mais antigos teve vários, cara. Teve daquela geração ali, Mauro Brasília, eu adoro Mauro Brasília. Foi um back que eu levei pro Rio, o pai do Renier. Pô, pra mim, um dos melhores back que teve em toda a história. Pô, o Jorginho naquela época também, pô, pivô sensacional, cara. Entendeu? Aí vem a geração pra cá, o Índio, que foi meu parceiro, junto com o Vander Carioca, dois caras diferenciados, que virava bem a bola. Aí um pouquinho, um 7-5 ali, 7-6. Pô, o Lenísio sensacional também, cara. Falcão, magnífico. Então a gente teve muitos jogadores bons, né, cara? Muitos jogadores bons. Hoje eu posso te falar, cara, que assim, se eu falar agora realmente de um atleta aqui, eu vou estar sendo injusto, porque a gente vê bastante atletas bons nessa geração agora que tá surgindo. Mas, pô, o próprio Guri, que era que é do Magos, que foi teu aí, o Leozinho, cara, esse menino é Aham. sensacional, né, cara? Sensacional. Então, Esse tu acredita que seja pro futuro? Que isso, vai. cabeça boa, tá? Pro futuro. Legal, legal, bacana. Lavô, deixa eu te fazer outra pergunta. No Carlos Barbosa, aí, quando eu estive fazendo o curso, o que me chamou muito a atenção no Carlos Barbosa era a filosofia de gestão, baseado naquilo que hoje a gente sabe aí, o seu Clóvis Tramontina, um dos maiores empreendedores da história do nosso país, podemos dizer, e ele trouxe essa filosofia da Tramontina para dentro do Carlos Barbosa. E assim, quem está de fora, muitas pessoas que não estão no meio do futsal, ou mesmo que estão no meio, mas não têm a oportunidade de conhecer. Eu, por exemplo, eu estava aqui no futsal no Rio de Janeiro, quando eu fui para Carlos Barbosa, eu fiquei encantado. Conta um pouquinho para essa galera aí, como que é essa filosofia de empreendedorismo dentro do Carlos Barbosa, baseada aí na Tramontina. Não, cara, primeiramente o seguinte, Rogério, a gente quando vai fazer uma gestão, você me perguntou em relação a se preparar para fazer uma gestão. Eu me preparei bastante, porque eu não estava pegando qualquer clube, eu estava pegando o maior clube de futsal do Brasil, cara, né, em sua tradição. Aqui eu tenho que entender bastante. Aqui é um clube muito tradicional, né, muito tradicional. Ele é um clube burocrático, como você falou mesmo, ele tem uma hierarquia muito bem definida, conselho, diretoria, entendeu? Tem muito bem definida, mas para isso eu teria que entender a cultura organizacional do clube, as particularidades, as peculiaridades do clube, para realmente eu poder entrar, né, de uma forma que eu entendendo essas três coisas, eu conseguisse fazer essa gestão, certo? Porque não é todo. Não é, eu vou chegar lá no Corinthians, cara, eu tenho que entender também como é a cultura organizacional. E aqui eu tive essa oportunidade, tive que trabalhar bastante, estudar bastante. Foram 6 meses estudando, vendo se eu fosse entrar, como é que eu iria fazer, que mudanças necessárias. Fiz uma análise, elaborei muitas coisas, planejamento, né, como seria feito esse planejamento, porque dentro da quadra eu já sabia, mas eu teria que entender o clube. Entender que ela era um clube empresa, entender que a informação ela tem que vir lá do conselho, diretoria, bater aqui, depois ir, voltar,
né? Então, cara, isso para mim foi difícil, mas eu consegui com o tempo e entendendo tudo. Hoje eu sou feliz porque aqui, né, como é um clube empresa, é um clube que tem CLT, são 60% CLT, tem direito de imagem, 40%, o atleta tem toda a estrutura física e toda a estrutura para poder desempenhar o seu melhor papel possível. E uma coisa que eu trabalho sempre com meus colaboradores, né, cara, é procurando que eles estejam sempre atualizados, procurando que eles estejam sempre a par, né, do que tem de melhor no mercado, para que eles possam fazer cursos ou aparelhagem que a gente possa comprar, e que meus atletas também só se preocupem no treino e no jogo, nada mais, cara. Então essa filosofia já vem da Tramontina também, eu introduzi aqui, cara, e assim a gente conseguiu ir aos poucos no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Eu acho que nesse sexto ano a gente tem realmente já um controle muito bom. Por quê também? Porque hoje a gente tem a comissão mais jovem do Brasil, né, que é a comissão do Carlos Barbosa, mas todos criados aqui dentro, cara, inclusive eu. Edgar, Caraca, Alexandre, Micuim, entendeu? Todos criados aqui dentro mesmo. Fisioterapeuta, auxiliar técnico, já jogaram aqui e foram criados aqui. Ou seja, quem mais poderia entender essa cultura organizacional, suas particularidades, suas peculiaridades que esses próprios caras que foram formados aqui? Entendeu? Então isso foi todo um planejamento que eu vinha fazendo e a gente conseguiu impor, colocar nesse ano, entendeu? legal. Aí em Carlos Barbosa é uma torcida muito apaixonada por conta, né, de ser acho que o maior evento da cidade é o jogo da CBF, né? Eu fui aí na CBF, eu fiquei meio até espantado. Tem travesseiro, tem cachecol, tem touca, tem tudo. O cara vai a caráter mesmo pro jogo, né? E é uma torcida muito apaixonada. É, me fala assim, do Brasil inteiro, essa paixão desse torcedor facilita a gestão ou dificulta? Porque a pressão é maior, né? Ou não? Cara, é importante a gente salientar que é o seguinte, a pressão ela só aumenta, mas a pressão, quero te explicar outra coisa também. O cara que é competitivo, a pressão ela eleva o nível dele, cara. O cara que quer ser vencedor, a pressão, ele torna o cara vencedor porque ele vai buscar estratégia e artifícios para superar essa pressão, entendeu? O ambiente de pressão que aqui, o atleta quando vem para cá, eu disse, cara, tu quer vir para cá? Quero, então beleza, a gente acerta o salário depois. Quer vir? Quer, é o primeiro passo. Porque aí para mim trazer um atleta para cá, primeiro, eu tenho que ver como é o cara dentro da quadra, eu tenho que ver como é o cara fora da quadra, eu tenho que ver se ele se encaixa no padrão de metodologia aqui empregado pelo que era o Marquinhos, agora é o Edgar, certo? Eu tenho que ver que se no perfil dele é o perfil do Carlos Barbosa, certo? É toda que você tem que fazer, não é simplesmente pegar qualquer atleta e trazer para cá não, né? É complicado. É você trabalhar aqui não é fácil. Então eu tenho que fazer isso bem detalhado, realmente, né? Para saber que eu estou trazendo esse cara certo, que eu não posso errar. Por quê? Porque essa pressão eu vou ser cobrada pelos torcedores, pela comunidade, tudo. Então, aí parte a gestão de competência. Eu parto a partir daí a trabalhar a cabeça do atleta, a trabalhar junto com a minha comissão. Pô, vou soltar no vestiário, a gente tem que soltar isso, tem que soltar isso na fisioterapia, tem que soltar isso, para a gente começar o quê? A potencializar a capacidade desse cara. Pô, se eu quero fazer os treinos baseados na característica dele. Aí quando eu vejo que o cara não tá indo bem, aí eu já tenho que sentar lá, conversar, bater um papo, procurar explorar o que melhor ele tem, cara. Se o cara é bom no drible, vamos fazer esse cara driblar mais ainda. Se ele é bom na virada, vamos fazer ele virar mais ainda. Por quê? Porque esse ambiente de pressão vai fazer com que eu me supere e que eu consiga levar ele a um patamar mais alto. Pressão realmente faz um vencedor. E a gente gosta de pressão aqui. E o atleta que vem para cá, ele tem que estar ciente dessa pressão. Porque aqui é um time Legal, vencedor, já passaram muitos vencedores aqui. legal. Ó, agora, deve ter muito atleta querendo ir para a CBF, principalmente porque a gente sabe que o futsal ele não é um esporte profissional, né? É um esporte amador, e poucos clubes no Brasil têm esse modelo de contrato que você falou, de 60 CLT, direito de imagem. É, como que foi introduzido isso na CBF, Lavô? Sendo que quantos clubes tem que tem esse mesmo modelo que vocês? Não sei se você sabe. Eu acho E que como que funciona isso?
Eu acho, cara, que tem uns 4 ou 5 clubes hoje na liga que tem esse modelo. Acho que 4 tem, entendeu? Aham. A gente vem fazendo sempre uma adaptação, né? Essa adaptação já veio desde 2015, cara, quando a gente iniciou fazendo a adaptação, vendo qual era a melhor maneira de chegar ao modelo que nós estamos hoje, né? Que é dentro da Lei Pelé. Mas isso tudo foi muito bem planejado, muito bem pensado, junto com o E é Francis, que é igual de nosso CEO, campo. igual de campo, cara. Igual Caraca, de que campo, dentro da top, Lei hein? Pelé, cara. É. Que top, Então hein? o cara aqui tem 13º, o cara tem férias, entendeu? Então tudo. E isso atrapalha ou facilita nas negociações para clube europeu ou até mesmo clube no Brasil? Cara, em relação, você perde um poder de compra em relação aos clubes do Brasil. Por exemplo, aqui é um clube empresa. Se eu dou o salário, pô, é R$ 1.000, R$ 1.000. Então tá, R$ 1.000, segunda-feira tu se apresenta aqui. Tramontina não contrata um engenheiro? Aham, Ela quer saber de onde você vem, você não deixou o currículo? Ela não quer saber de onde você vem. Eu não tenho que tirar ela, não vai dar passagem pro cara vir pra trabalhar. Ah, ela não vai dar moradia pro cara? Não vai dar moradia pro cara. Vai dar alimentação pro cara? Não vai dar alimentação pro cara. Então aqui é assim, cara, é um salário dele dessa forma, poxa, e ele se vira com o resto. Tem um desconto entendi. natural da carteira. Agora tu vai para um clube no Paraná, aí o cara vai lá, vai ganhar o mesmo que ele ganha aqui, aí ganha o almoço e a janta no restaurante, ganha, o cara tem um patrocínio ali da imobiliária, a imobiliária dá a moradia, aí o cara com a faculdade, é patrocinado pela faculdade, eu tenho parceria, a faculdade dá uma bolsa para ele ou para mulher, cara, e assim vai, sabe? Aí fica mais Agregando valor difícil, pro cara. vai agregando valor pro cara, acaba que o cara vai ganhando mais. Mas aqui eu falo assim, de estrutura, se você quer ter uma vida mais longa, se você quer vencer mesmo, se você quer tá competindo mesmo, cara, eu posso te dizer que isso é o meu atrativo, né, cara? Dar estrutura pro Legal, atleta, ele tá disputando grandes competições, tá buscando ser vencedor. Isso realmente é o que a gente passa para ele. Aí o cara é uma escolha, meu irmão. Choose. entendi. Choose. E assim, vocês pedem poder de compra, mas e poder de venda? Não, poder de venda é dentro do contrato. A gente tem o contrato, tem as cláusulas contratuais, né, cara, Mas assim, que... é mais fácil para o cara sair ou é mais difícil? Emperra mais Não, na saída? não, 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 não tem isso não, cara. Pagou, sai, né? Pagou, Entendi, sai. entendi, Pagou, sai. entendi. Legal. É bem curioso, né? Porque vocês estão sendo um dos. Eu lembro que quando eu fiz o estágio aí, vocês estavam implantando isso, estavam buscando implantar isso e hoje já tá funcionando, né? E a ideia era que Sim. todos os clubes da liga tivessem esse mesmo formato, né? Esse mesmo Uhum, modelo, né? Mas ainda não sim. conseguiu que a maioria se adequasse a isso. Porque tem uma maioria de equipes também, tem o incentivo federal, tem incentivo estadual, né? As leis de incentivo. Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles usam bastante pro esporte, né? Aí Legal, na federal ICMS, alguns prefeitura, né? E aqui a gente já tem mais ou menos um caminho, né? legal. Lavô, quantas pessoas hoje tá sobre a sua gestão, sobre a sua responsabilidade na CBF? Hoje sob minha responsabilidade são 22 pessoas. 22, beleza. 22, Bacana. parei, 24. 24 24 pessoas. pessoas. Você Isso. comanda não só o time, mas toda a comissão técnica. Isso, realmente. Estou o time e toda a comissão técnica. Entendi. E como que você separa a gestão, né, que é o cara, o gestor, que é o cara que é o gerente, né, do líder, que é o cara que inspira. O gestor, né, muita gente confunde gestão com liderança. Não porque você seja um bom gestor, você vai ser um bom líder. E nem sempre um bom líder vai ser um bom gestor, né? São coisas distintas, mas a maioria das pessoas confundem, mesmo que para muita gente ande paralelo, que tenha que andar paralelo, mas muita gente não sabe diferenciar. Como que você faz para. Como que é essa tua visão em relação à gestão e liderança? Cara, vamos lá. Eu levo 2 pontos importantes assim. Gestão, autoridade formal. Liderança, controle informal, tá? Isso eu trouxe e adaptei para o futsal. Então vamos lá. Perfeito. Eu sou um gestor, cara, e eu tenho autoridade formal. São todas aquelas
aquelas partes administrativas, a parte de autoridade que eu tenho de cobrar os deveres dos jogadores, também dar os direitos dos jogadores, ter realmente essa autoridade de mostrar a hierarquia tem e ela existe e ela está aqui, tá? Líder, aí eu tenho um controle. O controle de cada atleta, controle do grupo, controle dentro do vestiário, controle dentro da quadra. Por quê? Porque esse meu fato de eu ser uma autoridade, ela não vai me dar esse direito de eu ser um líder e de eu trazer comigo junto todos eles. Não, só autoridade de dar dura, só autoridade de cobrar, isso não vai trazer eu junto com eles, não. Sim, a liderança vai. A liderança vai. Então eu tenho que saber definir bem, saber entender cada jogador, saber entender como eu vou motivar aquele jogador, como eu vou arrumar um estímulo para que ele possa estar do meu lado, como é que eu vou fazer isso. E hoje em dia você fazendo uma gestão horizontal, bem horizontal, traçando bem um planejamento estratégico em relação a isso, você consegue. Você consegue trazer os seus capitães para você, você consegue dessa forma, né, conduzir o grupo com mais maestria que eu falo, com liderança, mas sem deixar a sua autoridade, né, ela ser corrompida de forma alguma. A autoridade tem que existir, a hierarquia tem que existir, mas a liderança, ela é a única. E ela você vai criando com o tempo, vai entendendo como é que tem que fazer, e dessa forma, sem sombra de dúvidas, você consegue ter o controle do grupo. Controle, não autoridade. Pô, perfeito, Lavô. Muito top mesmo. Você aí você fora a CBF, eu lembro que quando eu fui para Carlos Barbosa, que foi assim, um momento muito legal para mim. Você tinha pego a loja da CBF também para administrar, né? Porque eu acho que a loja, não lembro, eu lembro que você contou um pouco da história lá, como é que era e como que você pegou e que você potencializou em produto. Como que você Uhum. fez isso aí lá na CBF? Como é que te surgiu esse insight empreendedor lá na loja da CBF? Hoje a loja não é mais minha, ela retornou para a CBF, né? Que hoje é deles, né? Ficava até difícil eu como gestor ter essa condução e essa e essa linha administrativa em relação à loja, né? Mas eu fui empreendedor no quesito de foi a primeira equipe do Brasil a ter produtos realmente licenciados, né? Então Caraca, que top! a gente tinha um mix muito grande, a gente tem uma loja de shopping dentro do ginásio, né? E a gente tem outros planejamentos ainda para essa loja, agora sendo da CBF, a gente tem outro planejamento, de fazer ali, né, uma sala de troféus, igual é nos times de futebol de campo, e depois você terminar dentro da loja. Né? Mas a gente fez a ideia também dos quadros, dos ídolos, né, que passaram pela CBF ali de foto na loja. Então, cara, tudo foi uma estratégia que eu montei. O tênis, eu consegui um fornecedor de tênis, que eu passei 2 anos usando esse tênis, e a gurizada da escolinha tinha a minha assinatura, e a gurizada da escolinha só queria jogar com esse tênis. Então foi todo também uma estratégia que eu montei em relação àquela loja ali, e hoje é da CBF, eu fico com orgulho por ter sido o pai dessa ideia. Legal, bacana, cara. Isso mostra que é o que você estava falando, de pessoas preparadas, capacitadas e aproveitar o melhor delas, né, dentro da sua área. Acredito que é por isso que você tenha muito sucesso aí na frente da CBF. Eu queria pular um pouquinho agora essa parte do empreendedorismo. Você, como gestor, né, baseado nos planejamentos que você está falando para a gente, como que você enxerga hoje a CBFS e a Liga Nacional? Como que você enxerga essas duas entidades hoje, que são as maiores entidades do nosso esporte, e aonde entraria, né? Você falou um pouquinho aí, você até comentou um pouquinho da CBF. Como que você enxerga a CBF longe disso, baseado nesse... Porque hoje, igual que você falou, a gente precisa definir o futsal. E o futsal hoje, ele tem esse, né, é CBF, é CBFS, é futsal, é Liga Nacional, que acredito que tenha pessoas na live aqui que ou não conhecem ou gostariam de conhecer, né? A Vamos lá. fundo, com a tua visão. Nós temos dois grandes produtos no futsal. Um chama-se Seleção Brasileira e dois chama-se Liga Nacional. Hoje a Liga Nacional ela é autossustentável, ela tem uma organização independente e é sensacional. Eu participo direto, é uma coisa fora de série.
Hoje a gente sabe que a Liga Brasileira é a melhor liga do mundo, cara. Pode falar a Espanha. Não, cara, não é. A gente já fez estudo, já fomos lá na Espanha. Aqui a gente tem as arenas padronizadas, quadras padronizadas. Nós temos também, pô, uma estrutura de patrocínio muito grande, cara. O que a Liga Espanhola não tem. A gente tem 7 patrocinadores, a Liga Espanhola tem menos. O que a Liga Espanhola tem de bom é o seguinte, eu posso dizer, tem um marketing do caramba. É sensacional o marketing dela. O que a gente tem que fazer aqui, a gente está engatinhando para isso, tá? Então a Liga Nacional é um baita produto, né? Hoje ela tem os seus patrocinadores, tem clubes que querem entrar todos os anos, então a gente já tem que dar aquela segurada, porque é clube demais, aí a liga já está desenvolvendo, né, outra liga, ou uma liga B, ou uma liga de desenvolvimento, isso já está dentro do planejamento, é tudo muito bem planejado lá dentro, certo? Então a liga hoje é um produto do caramba, né? A seleção brasileira é um produto do caramba. A CBFS, hoje em dia, cara, ela praticamente faz as inscrições dos atletas, faz tabela, Taça Brasil, escolhe a cidade ou a equipe que vai patrocinar a Taça Brasil, não tem mais aquela credibilidade, não pelos gestores que estão hoje, de forma alguma, mas das gestões passadas. O gestor que está hoje até batalha incessantemente para cumprir, né, todas as suas obrigações, mas hoje em dia ela está enfraquecida, hoje em dia está difícil, ela precisa de ajuda. E hoje em dia, hoje a Taça Brasil, cara, poxa, é difícil você ir para uma competição que você tem que se pagar em tudo, tem que taxa de arbitragem, Perfeito. dar isso, daquilo. Você que já teve, você sabe como é que é, cara. Fiz a Então Taça hoje Brasil ela aqui, Lavô, e a gente esperava uma coisa, quando aconteceu era outra. A Liga Nacional, ela, quando a Liga Nacional, todos os eventos da Liga Nacional, que é um evento, né, o jogo da Liga Nacional, o clube é que banca aquele evento ou é a Liga Nacional que banca? vamos dizer aí, só em taxa de arbitragem, cara, ela já banca toda a taxa de arbitragem, de banca delegado, banca representante, não é delegado, né? Banca representante que vai estar lá. Já isso já é enorme. Ela dá uma ajuda financeira aos clubes todos os anos, na primeira fase, nas fases de playoff também, dá premiação, não é muito, mas dá, cara, dá. Eles fazem de tudo para ajudar, porque a liga é dos Entendi, clubes, certo? entendi. Já ali as competições que a CBFS está realizando, ela não tem nem condições e fica tudo a cargo do clube. A Copa do Brasil, o Corinthians sai daqui, vai jogar lá no norte, desce de avião, pega um ônibus, pega isso, pega uma balsa, poxa, vai lá e joga. O custo de uma viagem dessa é um absurdo, né, cara? Então, é uma competição que um clube da grandeza do Corinthians vai lá, tem que arcar com tudo, ou o Joinville vai lá, tem que arcar com tudo, o clube vem jogar aqui em Erechim, também tem que arcar com tudo, então é bem complicado. Inclu E é, pode relação falar, falando desculpa. da CBF, a relação falando da CBF, cara, eu acho que aí tá a representatividade. Aí tá onde o futsal vai ter força. Mas de uma coisa eu te falo, tem que unir todo mundo, meu. Não é pegar a CBF, se separar da CBFS, a CBFS se separar da CBF, liga, não, tem que estar todo mundo no barco só, cara. Vai comandar, a entidade que vai comandar maior, beleza, perfeito, vamos se ajudar, cara. Como é que a gente pode fazer? Onde é que a gente pode se ajudar? A minha experiência passar para você, isso, aquilo outro. Então a gente tem que trabalhar dessa forma. Futsal só vai crescer falando bem, se ajudando e tendo representatividade. Você acredita que o futsal do Norte, que hoje não tem expressão, na verdade nem participa da Liga Nacional, isso faz também diferença de menos pessoas terem o mesmo amor e carinho que o Sul tem pelo futsal, pelo esporte, pela modalidade? Não, cara, não, porque os campeonatos de lá o que falta é intercâmbio, certo? Falta intercâmbio para essas equipes do Norte, com as equipes que jogam a Liga, equipes do Nordeste, você vê a diferença. Não adianta só, pô, os caras lá, os treinadores têm curso, tem isso, tem aquilo, outro, beleza. Mas e a competitividade? Os jogos diferentes? Poxa, se você tem jogadores lá que vêm para cá direto do Sul, aí no Rio de Janeiro, cara, no Rio de Janeiro no adulto não tem, mas tem vários jogadores do Rio de Janeiro jogando na Liga Nacional. Então lá no norte tem a competição dele, a competição bem acirrada, eu tenho vários amigos que jogam lá. O que falta, cara, é intercâmbio. Falta intercâmbio. E você falando de futsal, no norte e no nordeste, virou
uma cultura de que tu fala com os amigos, o futsal, pois é, ninguém quer patrocinar, você foi atrás? Não. Eu vou dizer uma coisa, cara. Eu arrumei não vou contar se foi um clube, se foi federação, não vou falar nada, tá? Mas eu com alguns amigos, nós conseguimos, junto, não vou falar se é clube ou federação, tá? Mas a gente conseguiu, cara, fazer com que a gente agariasse, fizemos um network bem bacana, fizemos prospecção e conseguimos patrocinadores para determinada entidade, tá? Certo? E a gente, para fechar isso, só precisava de alguns ajustes e tal, falar com advogado e tal e tal. E tava quase tudo pronto, cara. E depois largaram a gente já tinha os patrocinadores aqui para patrocinar tudo, fazer tudo. Ou seja, virou cultura de não ir atrás. Não, é difícil. Não, pois é. Ah, não, deixa aqui, tá bom. Meu irmão, corre atrás, cara. Corre atrás. Se tu quer, corre As atrás. circunstâncias Então, estão falando mais alto, né? cara, então, poxa, eu fiz isso com dois amigos, conseguimos patrocinadores bons, certo? Mas ela não se firmou, não se formou, porque o cara, pô, só o advogado para assinar o contrato, cadê o advogado? Bota em contato com a gente, porque, poxa, um cara que nem tu acha que eu vou fazer uma coisa sem ter um advogado por trás, sem ter Não tem como. Não, né, cara? Não tem Tem que ter uma como, tem que estar no segurança, né? papelzinho Tem que ter assinado. tem que ter Claro, respaldo, né? mas tu me acredita que não se mexeu, aí foi eu disse, então tá, então deixa eu pra lá. Então deixa pra lá, né? Entendi. Ô, Lavô, e É. como que você enxerga, você que comentou do Rio de Janeiro aí, qual é a tua visão aí, ou você que está na cúpula também da Liga Nacional, qual que é a visão do Rio de Janeiro hoje, com grandes clubes, não vou nem falar pelo que o que eu tenho como objetivo de fazer, né? Que é um bebê ainda, está nascendo. Estou me inspirando também na história aí do seu Clóvis Tramontina. Eu comprei o livro na época aí e ganhei um livro também. Comprei um e ganhei outro. Que conta a história da CBF. E tem muitos altos e baixos na CBF também, desde que ela foi criada, né? Mas assim, o Uhum. Rio de Janeiro já teve o PEC, né, que jogava aqui. Na tua época já teve, né, o Tio Sam, enfim, teve alguns clubes. Como que a Liga Nacional enxerga o Rio de Janeiro sem né, que está no Sul, que teria todas as possibilidades de estar jogando a Liga Nacional? Tem os clubes aqui tem alguns clubes grandes aqui que poderiam estar dentro desse meio. E como que vocês enxergam do Rio de Janeiro estar fora do futsal? Como que vocês enxergam isso, cara? Cara, saber que pra gente é muito importante ter um clube no Rio de Janeiro. A liga toda queria um clube do Rio de Janeiro, cara. Isso eu É posso te sério? garantir. Sério, cara. Pô, aí é o ponto, cara. Poxa, aí São Paulo, Rio de Janeiro é onde tudo acontece. Eu joguei já na época aí com o Flamengo, já joguei com o Vasco, joguei, pô, teve Tio Santos, teve Cabo Frio, teve Macaé, cara, várias equipes, meu. Então, o Rio de Janeiro é o centro de tudo, é onde a coisa acontece, a mídia tá aí, poxa, e a gente sente falta disso, sente falta da equipe do estado do Rio de Janeiro. Cara, como seria bom voltar a jogar no Rio de Janeiro? A gente ia jogar lá em Campo Grande, lá, longe pra caramba, meu, e a gente adorava aquilo lá, né? Nos jogos da Liga era lá. Então, lá no Miesma, é isso mesmo, olha lá. Isso lá no Miesma, cara, a gente adorava, cara, jogar lá. Olha o ginásio do Tio Sam, que maravilha aquele ginásio do Tio Sam, quantos anos eu não joguei ali? Então, hoje em dia, cara, não ter um time do Rio, eu acho que é uma perca muito grande para a Liga, porque imagina ter um Flamengo de volta, ter um Vasco de volta, ter mesmo um Petrópolis de volta aí, pô, isso seria sensacional, um Macaé, um Cabo Frio. Rio tem que estar, cara, novamente no cenário do futsal. O futsal não pode desaparecer do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, E tem procura? tu olha... Tem procura? A última procura foi do Flamengo, né? Então, agora Legal. olha o seguinte, olha o tanto de matéria-prima, cara, que tem no Rio de Janeiro, meu, de goleiro, conversando com o Lula, com a galera toda. Olha o tanto de matéria-prima que tem de jogadores habilidosos. Até quando eu vim pro Rio, que não muda a característica, quando eu vim do Ceará, muita marcação, muita velocidade de contra-ataque. Quando eu cheguei no Rio, cara, era só, ô, neguinho, vamos pra frente, né, cara? Só futebol arte. Marcar aqui, Rabisqueira, marcar só os coisa nenhuma. rabiscador. Pega aí atrás, ô goleiro, pega aí atrás, se vira aí, Lavô, o negócio é pra frente.
Então é uma escola diferente, cara, que tem jogadores com qualidade, pô, saiu, pô, vários jogadores daí e tá saindo. Então por que, cara? Por que não? Vá até o sub-20, acabou, sub-17. Cara, tem que ter um clube, porque aí tem matéria-prima, tem muito jogador bom, jogador de habilidade, pô, muitos jogadores que vão pro campo que a gente nem sabe que chegou nem no sub-20, nem no sub-17. Então tem matéria-prima, cara. A gente precisa ter uma equipe do Rio de Janeiro. Na tua opinião, o que mais breca o Rio de Janeiro? Você acha que é a estrutura de ginásio, é a falta de patrocínio ou falta realmente de interesse de um clube querer se mover? Acho Porque, que falta. tipo, para o cara entrar na Liga Nacional hoje, o que o cara precisa? Cara, hoje falta mesmo é o interesse de um clube ir para a Liga Nacional. Um clube se envolver, um clube que queira ter essa visibilidade, certo? Eu acho que isso parte desse princípio. Tem que ter, cara, um interesse, querer. Porque, o Rogério, o futsal dá um retorno de mídia muito grande, cara. Cara, eu me lembro que em 2018, na minha pesquisa que eu fiz, na Superliga de Vôlei foram 56 jogos de vôlei. No futsal foram 65, 53 e do futsal foram 65, cara, jogos na TV. Como é que não tem Caraca. retorno? Como é que não tem retorno, cara? Olha, se você for pegar, cara, cada jogo, 2 horas na Sport TV. Pô, agora os jogos da Liga é para passar todo no streaming, né? Numa plataforma vai passar todos os jogos. Olha, cara, a exposição. Olha a mídia que tem, olha as redes sociais, olha isso tudo, né, cara? Então, a gente tem que buscar isso e o Rio de Janeiro, cara, falta realmente o interesse. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vou te fazer agora a pergunta da galera aqui. Só tem pergunta top. Tá até difícil de Fala aí. escolher, mas eu vou compartilhar a tela aí para tu ver a pergunta aí do professor Jabá. Tá Cara, vendo a maior aí? dificuldade, a maior dificuldade de passar de jogador para supervisor é o seguinte. Lembra que eu falei no começo? Lavoisier, jogador. Lavoisier, Freire, supervisor. O que tu fez, o que tu ganhou, tu esquece, cara. Só vai servir de experiência para algumas tomadas de decisões tua. As tomadas de decisões, tu sabe, né, cara? Pela tua experiência, pela memória e pela imaginação. Então, isso vai te ajudar a tomar essas decisões, certo? A tua vivência que tu teve. Mas não se compara nenhum atleta teu que tu tá hoje fazendo a gestão, cara. Tira fora e passa a ter uma nova mentalidade, a mentalidade de um gestor, não de um jogador. Legal. Tem uma outra pergunta aí também do Natan Soares, famoso Natan. O futsal é o esporte mais praticado do Brasil. Por que não é tão valorizado quanto o jogo, quanto é jogado? Por que não é valorizado? Porque nós mesmos desvalorizamos. Nós gestores, nós jogadores, nós treinadores, a gente sempre fala mal do futsal. A gente tem que fazer isso de um business, a gente tem que começar a falar bem do futsal. Acabou, cara. Hoje é um divisor de águas. Essa pandemia dava pra gente raciocinar assim, vamos parar de falar mal do futsal e vamos falar bem do futsal a partir de hoje, porque só dessa forma a gente vai ter mais patrocinadores interessados, porque tu tá vendendo um produto bom que todo mundo fala bem, meu. Todo mundo fala bem. Então, importante, cara, a gente falar bem do futsal, porque, cara, não tem esporte mais praticado que o futsal, né? Legal, legal. Ó, a live tá caindo aqui, só falta mais um minuto, a conversa é muito boa, o negócio passou muito rápido. Tem uma Sim. pergunta aqui para tu responder, a gente vai cair essa aqui, a gente levanta outra se tu puder aí. A Posso. CBF fizesse a gestão, seria interessante impor aos clubes de camisa terem equipes de futsal, assim como fizeram com o feminino. Goleiro Flamarion. Flamarão, a gente vai cair aqui e a gente já volta para responder essa tua pergunta aí, que eu acho que pode ser uma pergunta muito interessante para o Lavô responder para a gente aí. Estamos voltando, hein?